Bem-vindos à Rádio Alvorada. Esse é o Decore e Arte, um videocast sobre o universo morar. Eu sou Janine Ster, jornalista especializada em arquitetura e decoração, e o nome por trás do Instagram e do site You Can Find. O nosso tema de hoje é a necessidade de acolhimento e o papel da casa nesse contexto. Eu vou conversar com o arquiteto Davi Guerra e todos os podcasts gravados estarão disponíveis no YouTube da Rádio Alvorada. O Davi Guerra formou pela UFMG em 1991, trabalhou com Freuza Zeckmeister e foi sócio de Fernando Graça em projetos de interiores. Ele fundou seu escritório em 2002 e, desde então, desenvolve trabalhos nas áreas de arquitetura residencial, comercial, institucional, interiores e design de mobiliário. Seu escritório tem alcançado crescente visibilidade e ganhado vários prêmios nacionais e internacionais. Recebe também com frequência solicitações para publicações de diversos países, tanto em meios digitais quanto impressos. O trabalho do Davi possui um forte traço autoral, marcado pela simplicidade, o essencial, a elegância e a harmonia. As casas, lojas e hotéis feitos por ele são extremamente aconchegantes e seus projetos criativos passam longe de modismos. Seja bem-vindo, Davi, ao videocast Decore e Arte. Tudo bem? Tudo bem, obrigado, Janine. Davi, vamos começar com uma pergunta clássica. Para você, o que é um bom projeto? Olha, um bom projeto é aquele que atende, em princípio, toda a demanda colocada pelo cliente. E esse bom projeto, ele tem que ter uma característica do tipo assim, ele tem que atender, é uma regra básica, atender a técnica da arquitetura. A base da técnica, isso é uma coisa que deve ser cobrada em qualquer coisa de qualidade. Então, isso técnica, além de atender, aquilo tem que funcionar. Então, a técnica e funcionalidade, os espaços que escolhem o cliente, aquilo tem que atender aqueles espaços. Eu acho que essas características e essas demandas também podem permear pelo lado financeiro. O cliente pode estabelecer um valor, a forma como ele quer, disponibilizar o custo, e você tem que entender e saber se posicionar de, olha, isso realmente funciona. Então, na verdade, o bom projeto ele é permeado pelos interesses do cliente, por essa questão estética, pela beleza, pela funcionalidade, pela economia e pela técnica. Ou seja, tem que ter uma relação íntima, né, entre o arquiteto e o cliente, uma transparência, inclusive de verba, né? Quanto que ele está disposto ou pode investir ali naquele projeto. Isso. Porque senão você erra o script. Isso está no script. Pode oferecer de mais, oferecer de menos. Exatamente. Ou de mais ou de menos. Né? Uhum. Eu acho que essa questão... E talvez o segredo do profissional nessa hora é saber montar junto com o cliente esse briefing. Saber realmente o quanto de honestidade, verdade que está naquele briefing. Porque muitas vezes aquilo é meio condicionado. Ele nem sabe bem o que é um briefing. Então você vai conduzindo para Vamos então explicar para quem está assistindo e ouvindo o que é um briefing. Porque eu imagino que o cliente às vezes também chegue e nem saiba o que quer exatamente. Exatamente, ele chega, ele já vem com as referências do tipo, olha, eu quero uma casa de 2 andares, eu quero uma casa plana, eu quero uma casa que eu integre a natureza, eu quero uma casa que eu aproveite a vista, o terreno é muito bonito, eu quero uma casa escalonada, porque o terreno é declive. E aí ele vai falando dessa casa, ele vai falando de como ele pensa essa casa. Os sonhos dele, né? Agora, além disso, tem a questão do programa básico. Assim. O que é um programa de uma casa? É assim, o que eu quero? Eu quero uma sala de estar integrada a uma sala de jantar, que pode abrir para uma sala de TV ou não. Eu quero uma sala de TV fechada. Eu quero uma cozinha integrada, que às vezes abre para uma área gourmet, integrada à varanda. Eu quero um lavabo, eu quero uma garagem para tantos carros, eu quero
quartos, quantos quartos que eu quero, quantas suítes, se eu quero semi-suíte, como é que é a minha suíte principal. Então é um programa assim das ambientações e do cômodos que vão ter a sua casa. Depois ele vai falar do estilo que ele gosta. Né? Falou, olha, eu gosto disso, eu gosto de uma casa assim. Depois ele vai falar dos materiais, né? O que ele gosta de material. Olha, ele gosta de madeira, de concreto. É né? bom, Davi, quando o cliente chega, né, já está nessa fase de falar do que ele gosta, que ele te apresente fotos, que ele faça algum compilado. Sim, eu acho que sempre é importante, a informação nunca é demais. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes os clientes têm receio de falar, nossa, eu estou te abarrotando de informação. Isso é maravilhoso. Fotos, referências, imagens de celulares, de Pinterest, né? Pinterest, fotos de viagem, fotos de observações, fotos de casos de amigos ou parentes, detalhes que fotografam na rua. É quase um mosaico, um quebra-cabeças que ele leva para você e você vai montando para saber o perfil dele. Isso sim. Ô, Davi, o que é que você considera uma casa, um apartamento, um hotel? Você tem feito muitos hotéis, aconchegante. O que é o aconchego? E qual a Olha, necessidade que as pessoas estão tendo desse sentimento agora? olha, o lugar aconchegante é um lugar que te acolhe, que te protege, que te relaxa e que te inspira. Ele faz várias situações de expansão e de Introspecção. introspecção. E então é um lugar onde você se sente seguro e ao mesmo tempo confortável. Você se sente livre para ser o jeito que você é, entendeu? Pode se despojar das Isso, máscaras. exatamente. E eu acho assim, qual a necessidade do acolhimento? O acolhimento é essa necessidade quando você nasce de buscar o afeto. Tudo que você faz na vida, você faz pelo afeto, do bem ou do mal. Até os caminhos ruins que você escolhe é por uma escolha de não se sentir muito amado. Então você faz para que as pessoas observam o quanto você está sendo subjugado. Então eu acho assim, quando você acolhe, você protege, aquela pessoa se sente livre para ser do jeito que ela é. Então essa casa ou esse lugar que é acolhedor é um lugar que você cada dia se torna uma pessoa melhor. E você acha que os ambientes, eles têm essa capacidade, eles conseguem cumprir essa função de acolhimento do ser humano? Sim, sim. Davi, durante muito tempo, as pessoas, eu quero desmistificar um tabu aqui, porque isso ainda persiste, acham que o arquiteto é um artigo de luxo, que somente quem tem dinheiro pode contratar um arquiteto. Eu queria sua reflexão sobre isso. Bem, para mim isso talvez seja pela falta de informação, né? O valor do projeto representa pouco em relação ao valor da obra. Você tem uma noção de porcentagem, assim? Ele chega, dependendo do nível da obra, é de 5 a 1%. Ou seja, né? muito pouco, né? Em alguns é muito pouco. Então isso quer dizer que se você não planeja algo que vai despender a maior parte do seu dinheiro, você corre o risco de ter um prejuízo maior. Eu dou um exemplo, é como se você automedicasse, é como se você comprasse um remédio caro sem ter a receita do médico. Você investiu em algo que você não sabe, inclusive te vai causar um problema. Então, eu acho uma loucura, as pessoas planejam festas e casamentos e viagens de final de semana com os amigos. E talvez não planejam as coisas mais importantes que eles vão ter como benefício de si. Eu li uma vez que o investimento na casa própria é o maior investimento que a pessoa faz na vida. Assim, o volume maior que ela faz na vida. Exatamente. Então, é uma loucura a pessoa não planejar alguma coisa que vai despender de muito dinheiro. Então, as pessoas, quando eu digo sobre valor de projeto, eu costumo dizer o seguinte, faz
faça um valor total da obra e some isso o valor que você pagou o projeto. Que você vai avaliar, falar, não, eu consegui um esquema mais barato, mas esse barato, naquele todo, não apresenta nada. E ele pode sacrificar um resultado enorme. Né? Uhum. Então, Inclusive, pode ter retrabalho, pode ter gastos, nossa! né? A gente vê isso todo O dia. retrabalho é até muito bom para a gente, porque o que o cara achou caro no início, quando ele tem um retrabalho, é a única solução Uhum. para salvar o empreendimento dele. Outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: quando a pessoa contrata um arquiteto para fazer, né, a casa dela, ou o apartamento dela, ou o que seja, algumas pessoas têm o receio de perder a identidade, de que aquilo fique com a cara do profissional. Isso acontece? Olha, na verdade, eu falo o seguinte: cada pessoa responde por si, né? Eu acho que eu sempre estabeleço a forma como eu trabalho. Então, para mim, identidade é uma combinação entre o arquiteto e o cliente. A identidade é montada nos anseios que esse cliente traz, com a forma de pensar desse arquiteto, e os dois alinhavam um produto. Né? Uhum. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de identidade, muitas vezes esse cliente que às vezes está posicionando em relação ao arquiteto, ele também não tem bem estabelecido qual é essa identidade dele. Porque a gente vive num mundo cercado de influências direcionadas ao consumo. E é muito difícil a pessoa ficar livre dessas atitudes. Dessas Influência. influências e moda. Isso. Mas é muito importante a posição, porque um bom profissional, ele vai clareando essa identidade para o cliente. E não mostrando a identidade de si. Você já falou um pouquinho disso no início, mas eu queria que a gente contasse assim, as etapas da contratação do arquiteto. Por exemplo, qual que é o melhor momento de se contratar o arquiteto? Antes de comprar o apartamento, antes de comprar o terreno, ou depois que já está lá? Como é que são as etapas? É, eu costumo dizer assim que eu não gosto muito dessas fórmulas de posicionamento, porque isso às vezes levam nesse mundo de ansiedades, as pessoas ficam, ai, eu não fiz isso ainda, né? Eu acho que eu tive todo tipo de oportunidade. Eu já Aham. fui contratado para escolher terreno para o cliente. Eu já entrei numa obra que estava no meio, eu já entrei no projeto inicial, que a pessoa já tinha feito inclusive 2 outros projetos anteriores com outros arquitetos. Uhum. Então, o que eu acho é o seguinte, mas tem sempre o que é o maior benefício. Reforma, faz reforma também? Sim. Uhum. Então eu acho assim, se você pode planejar, você pode planejar com a compra do lote. Você pode contratar o escritório para te dar uma consultoria no tipo de lote. Porque, veja bem, aquele profissional é um profissional técnico que vai lhe oferecer um produto usado. Ele não é um corretor que é um vendedor. O vendedor, ele te produz um lote que ele tem características de acordo com o conhecimento dele de corretor. Só que quando você já alinha com o arquiteto a escolha do lote, baseado na sua demanda de projeto, das suas aspirações de uma casa, aquilo já vem alinhavado, já com a conformidade de Uhum. perfil do terreno, de inclinação, de visadas, do tipo assim, o cliente fala, olha, eu gosto de vista. Então não olhe terreno que não tenha vista. Entendi. Entendeu? Então essa é a situação ideal, né? Isso sim, porque você começa a criar já um planejamento dentro do espaço que vai receber aquele projeto. Então aquele espaço já foi avaliado. Uhum. Então isso é um engrandecimento do projeto. Uhum. Davi, e para você, qual que é o papel da casa hoje? O que que as pessoas estão esperando da casa? A gente sabe que isso, assim, esse papel cresceu muito pós-pandemia. O que que você sentiu entre os seus clientes? Olha, a casa é um lugar que, como eu disse, é o seu centro, né? É a sua morada.
A própria palavra diz, essa é minha morada. Então minha morada está tudo, está minha consciência, está minha paz, está minha tranquilidade, está minha energia, está minha vontade. Então essa casa ela tem que conversar com todos os meus sentimentos e os sentimentos das pessoas que convivem comigo. Ela tem que ser uma coisa beneficiária para nós, para nos tornar pessoas melhores. E as pessoas que estão com a gente também. E as pessoas que vão à nossa casa também. Então eu costumo dizer que ela pode sentir, uma casa é um filtro de boas energias. A casa é um potencializador de boas energias. Agora é muito importante que essa casa seja uma verdade. Quando esse projeto ele não representa a sua verdade, eu acho que ela não consegue conectar isso. Uhum. E você acha que é possível ter esse sucesso em qualquer escala, em casas pequenas, em casas grandes, apartamentos grandiosos, apartamentos compactos? Sim, eu acho que é a postura entre a sinceridade daquela pessoa e montar aquela aspiração e o profissionalismo e a verdade do profissional de representar aquilo. Uhum. Isso vai ser sempre uma combinação desses dois elementos. E para conseguir esse aconchego, esse refúgio, quais são os recursos, né? Revestimentos, eu queria que você falasse um pouquinho, cores, revestimentos. Olha, eu costumo dizer que o acolhimento, em primeiro lugar, eu acho que tem umas conexões que estão ligadas ao íntimo do ser humano, né? Que é a iluminação, uma casa bem iluminada, né? Uma casa ventilada, uma casa que congrega a paisagem natural, uma casa que tem uma vista para a natureza, para uma montanha, para um jardim. Ah, eu não tenho uma vista, que eu crio um jardim. Ah, eu não tenho nada, fica parado, que o solo é ruim. Trate o solo, entendeu? Ou faça um belo gramado, plante uma árvore, entendeu? Então, assim, a natureza é um grande beneficiário. Quando você não tem muita chance de estar usufruindo daquela natureza, você tem os elementos, você tem a capacidade da conexão dos ambientes, de estarem tudo integrado. Quer dizer, hoje a integração é uma postura de conexão nas plantas dos projetos hoje que não tem retorno. É como se você imaginasse, nós estamos nos privando de tantas conexões reais que talvez a casa seja o mais real deles. É interessante você Entendeu? falar isso, porque se a gente pega uma arquitetura mais antiga, as plantas eram muito compartimentadas. Quarto, sala de jantar, sala de visita, nananana. E agora parece que as paredes foram derrubadas, né? Me fala um pouco dessa integração. Ela funciona? A questão da privacidade, a questão do hábito alimentar do brasileiro, né? Agora está na moda fazer cozinhas que são integradas. Como é que você soluciona essas questões? Eu acho que o que acontece? Em primeiro lugar, muitas pessoas que cada dia mais elas têm menos tempo de convivência com as pessoas, porque elas trabalham demais, elas estão ligadas a várias coisas, muitas pessoas trabalham de home office. Então eu acho que tudo é um equilíbrio. Então, assim, se algumas pessoas se sentem necessidade de ter alguns momentos de privacidade, alguns espaços eles podem se abrir e fechar. Há momentos que se fecham, há momentos que se abrem. Mas a planta integrada, ela permite que várias pessoas se apropriem dos espaços, podendo estarem juntos ou também estarem separados. Eu posso estar num escritório que é conectado à sala de estar e eu estou focado num trabalho e tem pessoas trabalhando na sala de estar. A abertura, o espaço fluido te dá uma energia maior naquele lugar. Muitas vezes, por exemplo, num apartamento, a planta é muito pequena, então a pessoa abrir a cozinha, anexar mais um quarto, ela tem a sensação de que ela está chegando num espaço mais agradável. Uhum. E aí o quarto dela pode ser até menor, mas ela vai dispor ele para dormir. Então eu acho que essa necessidade dessa expansão é porque de repente as pessoas, eu falo o seguinte,
as pessoas começaram a ter necessidade do encontro. Porque se eu crio os ambientes todos isolados, cada um vai para o seu ambiente e as pessoas não se encontram mais. Então é tão interessante que hoje os pais já não querem que tenham televisão nos quartos dos filhos, Tudo é moda, né? para que eles tenham oportunidade de conviver. Porque se você, cada um assiste o seu programa, ninguém conta para assistir a nada junto. Então é uma necessidade de conexão, porque nós perdemos a que a gente tinha antes. Porque os pais passavam os finais de semana visitando a avó, visitando os tios, a família inteira. Né? Você é da mesma geração que eu, deve se lembrar que antes era uma TV por família na sala. Né? A gente tinha uma TV, um carro, tudo, né? Depois a TV ficou brega, jeca na sala, ela saiu, foi banida, aí ela foi para os quartos, cada um tinha a sua. E agora ela está retornando para a cena social, é isso? Está retornando para a cena social. E é até interessante, porque até essa sala de TV que era fechada, hoje já não tem interesse, porque eu quero falar assim, para que eu vou me isolar sozinho para ver um filme? Eu quero ver um filme com a minha mulher, com meus filhos, trazer uns amigos para poder discutir, depois falar sobre, comer uma pipoca junto, como se fosse um cinema de verdade. Eu não quero ficar numa sala de cinema sozinho assistindo um filme. Né? Então é muito interessante essas questões. E tem posturas que se abrem que elas não retornam. Por exemplo, a cozinha não mais ela vai ser compartimentada. Porque fora do Brasil, ela já é aberta há muitos anos. É uma forma que as pessoas têm de compartilhar, porque você lá fora você não tinha os empregados. Então você tinha que cuidar e fazer coisas ao mesmo tempo. Você tinha que preparar o café da manhã dos seus filhos, ao mesmo tempo que tinha vê-los tomando café e estar cuidando da cozinha, porque você ia liberá-los e depois você ia estar aqui e enfrentar a cozinha. Uma realidade que chegou aqui agora, né? E é irreversível. E é irreversível, exatamente. E eu acredito que ficar em casa passou a ser o melhor programa, né? Então é onde você quer reunir seus amigos, a sua família, por várias questões, não só da pandemia, questões econômicas, você economiza fazendo coisas em casa, a violência, uma série de coisas, né? Sim. Davi, o seu escritório tem sido muito premiado, né? Você tem muitos projetos aí que são destaques no mundo inteiro. Como é que você recebe esses prêmios? Olha, eu acho que é muito bom você reconhecer, você ser reconhecido, tentando buscar uma coisa que ali é qualidade de projeto, qualidade de arquitetura, qualidade de reconhecimento, tanto por essas pessoas que avaliam a arquitetura, mas como pelos clientes também que vivem nos seus projetos. Então eu acho que eu me sinto grato por esses dois momentos. Os momentos das premiações, que vêm de uma avaliação técnica, mas também dos clientes que adoram estar nos projetos que eu faço, assim, se sentem bem. Que eu acho que é nessa hora que você vê a verdade da coisa. Assim, né? A verdade está no momento do uso. Né? Eu me sinto ali. Né? Então é o que representa aquilo para mim. Né? Onde que você busca as suas inspirações, as suas atualizações atualmente? Olha, eu costumo dizer que é 24 horas, é em tudo, né? Assim, você busca desde a informação, que é escrita, que é online, que é digital, através de referências de profissionais, através das pessoas que você conhece, através da rua, da cidade que você mora, através dos lugares que você viaja. E também eu falo que todas as inspirações, assim, todos os planos de inspiração, né? A natureza é uma inspiração, a música é uma inspiração, a dança, as artes plásticas, a arte, a escultura. Quer dizer, eu acho que todo o olhar, quem trabalha com arquitetura, eu acho que, como diz, o que se vê o tempo todo é inspiração. E isso, até para a pessoa que trabalha com a criação, ela tem que ter uma liberdade de não ter preconceitos. Às vezes, aquilo que você nem imaginava
te leva a pensar em algo. Te dá um e num insight. site. Exatamente. Após essa pandemia, né, que a gente teve que se adaptar e mudou muito, qual que foi a principal mudança que você encontrou assim, nas demandas do seu escritório? Eu acho que as pessoas começaram a ver que a gente vivia numa indústria tão forte da condução do consumo do status circulante, daquilo que eu faço para o outro. Quando eu perco essa capacidade de ter um espaço para eu mostrar o status circulante, as pessoas caíram numa realidade do tipo assim, como eu cuido de mim? Uhum. Né? Eu cuido de mim pelo as minhas relações afetivas com minha família, com meus amigos, né? Eu cuido de mim com minha relação com o espaço onde eu trabalho, onde eu moro, porque não é só aonde que eu vou, não é só o hotel que eu fico, o restaurante, é aquilo que eu mostro para as pessoas, mas é como eu realmente cuido de mim. Então essa casa, ela começou a ser percebida como um abandono. Eu abandonei a minha casa, eu abandonei o meu lar, eu abandonei tudo que talvez era o mais caro para mim. E nesse choque de realidade, que talvez as pessoas não durem, você começa a pensar no que é essencial. O essencial é cuidar de si. Ninguém que não cuida de si, cuida dos outros. O resto é tudo uma fantasia, uma ilusão. Este mundo de que aquilo é maravilhoso e eu retorno para uma casa que não tem cara de nada, completamente asséptica, totalmente assim, desprovida, branco, cinza, sem graça, montada Sem a como se fosse história, sem a assim própria um hall de história. qualquer lugar, sem Entendi. nada. Pois é, falando nisso, com né, esse enclausuramento que a gente viveu, você sentiu que as pessoas tiveram mais necessidade de estarem mais próximas da natureza? Você acha que aumentou a demanda por casas de campo, casas mais rústicas? Acredito que as pessoas aumentaram a demanda por casas, porque por muito tempo casa tinha alguns estigmas, o estigma da violência, da segurança, o estigma de ter que cuidar de uma propriedade da qual me cria uma demanda, mas com o passar da situação da pandemia, onde todo o investimento daquilo que é meu lazer, daquilo que é o meu convívio, me foi tirado, a casa, quem tinha casa, era a pessoa que estava mais próxima de uma vida normal. Porque ela tinha uma área verde, ela podia sair ao ar livre, ela podia frequentar uma academia na casa dela, o que ela não podia fazer no prédio, porque a academia foi isolada. Ela podia ir na piscina, que ela não podia fazer no prédio, porque a piscina foi interditada. Então, essa possibilidade das pessoas repensarem a casa foi uma maneira de falar assim, eu faço a minha escolha. Eu escolho viver dessa maneira. Porque se qualquer coisa acontecer, eu vou ter o meu oásis do meu jeito. Então esse pensamento de que nós vivemos um mundo que as pessoas em qualquer momento podem se fechar, como fechar no edifício? Entendeu? Que até para sair eu tenho que olhar se tem alguém que vai sair junto. Né? Então a casa virou uma opção que foi uma demanda enorme, né? Foi muito grande. Você comentou aqui das cores de uma casa sem vida, sem alma, uma casa sem cor. No geral, até pouco tempo, até profissionais tinham muito medo de usar a cor e ficavam naquela coisa básica, paredes brancas, depois vieram as paredes cinzas. E você é um profissional que sempre fez muito uso da cor. Eu queria que você falasse um pouquinho de cores. Eu acho assim, a cor sempre é um recurso muito bom e barato para você criar sensações e afeto numa casa. Porém, a cor é uma coisa que você tem que estudar, porque cor é reflexo. Não existe a cor, existe uma reflexão de cor. Tudo que está em volta envolve aquela cor. Você não considera só uma situação da cor isolada. A cor é uma combinação com tudo que está em volta. Então eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem que sair dessa coisa da tendência da cor.
Porque a cor não é a moda, assim como a natureza não é a moda, o ser humano não é a moda. Então, a natureza é cheia de cor. Só que as cores são tão perfeitas e a simbiose é tão perfeita que você é capaz de olhar para uma natureza e não conseguir identificar quantos matizes de cor que tem numa natureza. E eu acho que um bom projeto é isso. Ele pode ter muitos matizes, mas você acha aquilo tão harmônico que você não sabe definir bem quantas cores tem ali. Eu acho que nós temos sempre que pensar assim, se você usar sempre um equilíbrio, você vai usar um azul, você pode pôr um pouco de cinza, um verde, você põe um pouco de cinza, um pouco de azul, então você vai querer o verde puro, você vai buscar um amarelo, põe um pouco de verde, um pouco de... Então assim, quando você começa a transitar com essas cores, sai dessas cores que às vezes são viciantes, cores usadas muito na área publicitária, ligados a áreas de alerta, você pode polvilhar em algum momento com a intenção de chamar a atenção, mas a cor é um estudo, é uma questão assim, eu acredito que as pessoas tenham medo porque aquilo que me é mais difícil, talvez é a última escolha. Eu sempre procuro o mais fácil ou o mais médio, então eu acho que cor, você tem que estudar isso, cor é uma coisa que é um exercício de observação e de teste e está avaliando os profissionais e quem sabe trabalhar a cor. Sim, cor não é fácil, não. Cor não é o elemento simples. Não é para amadores. Mas eu acho que qualquer profissional pode adquirir o know-how do desenvolvimento de cores no projeto, desde que ele entre na consciência que ele tem que estudar várias questões, e não essa de ser o modismo. Porque o modismo é hoje berinjela, amanhã abóbora, amanhã abacate, quer dizer... Os é uma terrosos questão... estão muito em alta, Exatamente. né? Eles são atemporais, não são não, Davi? Os terrosos são atemporais, porque tudo que está ligado à natureza é atemporal. Então, assim, os terrosos vão ser atemporais, os azuis vão ser atemporais, os verdes vão ser atemporais, entendeu? Assim, nesse sentido, faz parte da natureza. O céu vai ser sempre azul, o mar sempre azul, o verde, as plantas vão ser sempre verdes, as terras, os elementos. Só desviando um pouquinho aqui do nosso assunto, durante muito tempo, os interiores brasileiros começaram a querer seguir os interiores escandinavos. Sim. Né? E isso eu acho que não deu muito certo. A gente está num Não. país numa região completamente diferente, né? Eu acredito assim, a Escandinávia ela foi um dos berços do design do mundo. Então uma coisa é você se apropriar de uma cultura que entende de uma técnica, de um design. Outra coisa é você se apropriar de uma cultura, mas tentar traduzir essa cultura para a sua própria cultura. Eu costumo dizer o seguinte, vamos ser os Alex Atala na área de arquitetura interiores. Vamos buscar soluções internacionais dentro do nosso produto e nossa forma de ser brasileira. Entendeu? Nós somos um país tropical, com a maior fauna e flora do mundo, uma diversidade genética incrível. Nós buscamos a cultura do português, nós buscamos essa simbiose natural do índio e a gente tem essa energia latente do negro. Então, o brasileiro é um ser extremamente com uma inteligência criativa e cheio de esse afeto, assim, essa questão de transborde. Então você não pode colocá-lo numa cadeira da escandinava, porque ele fala assim, oi? Quer dizer, então eu acho que tudo é uma questão de dose. A gente tem que aprender a lidar e entender a nossa cultura. Por muito tempo o Brasil não produziu muito interiores com identidade brasileira. Eu acho que a partir de um certo tempo agora, a gente já está se abrindo para essa situação, né? Aumentou a colocação de cores, o uso de elementos como a madeira, a pedra, né? A questão da taipa, dos elementos que fazem parte, né? A natureza do tropical, antigamente nós decorávamos as nossas casas com pinheiros. Né? Então agora a gente já está com palmeira, né? Então assim... Tem muito mais a ver, né? Está né? buscando essa malevolência brasileira, né? Até a questão da luz, né? A luz da Escandinávia não é a mesma luz do Brasil. O Brasil é um país solar, né? É. Um Brasil que, como diz, né? Que
que tem um céu maravilhoso, que você tem essa capacidade de lidar. Porque eu acho que a gente tem uma nossa capacidade, a gente tem redirecionamento de lidar com a angústia, que é uma coisa incrível, né? O brasileiro... Uma resiliência, uma né? resiliência, Um né? otimismo. Davi, a gente está chegando ao fim. Eu queria que você desse um conselho, uma dica para as pessoas que estão nos assistindo sobre o que fazer, qual o olhar voltar para a própria casa para se relacionar melhor com ela. Como começar a se relacionar melhor com a própria casa? Bem, eu diria que, a princípio, entenda quem é você, né? Eu acho que não siga uma manada, não siga um grupo, siga você, o que você gosta. Eu gosto de estampado, use estampa, mas tenta avaliar através de o que seria uma coisa que eu fosse mais durável de utilizar. Eu gosto de cor, use cores, né? Eu gosto de preto e branco, ok, use preto e branco. Eu acho que se entender nessa casa, eu acho que a casa ela tem que transferir essa necessidade da pessoa da verdade que ela é. Eu acho que você pode ser um ator em vários momentos, mas se ser um ator com a sua casa não é uma boa peça. Não, é uma boa Entendeu? estratégia. Não é boa peça. Eu acho que é ali que você está desnudo. Então, é um lugar que vai te acolher como desnudo mesmo. Então, você tem que saber realmente o que te motiva, o que te deixa alegre. Se você gosta de vinil, de memória, de santinho, que você faça daquilo a sua identidade, entendeu? E procure fazer da melhor forma possível. E que contrate um profissional bom que consiga traduzir isso, entendeu? Você não se achar que não é, que comece a fazer com você mesmo, observando o trabalho desses bons profissionais, né? Porque eu acho que também acontece isso. Eu acho que aí você tem muitos exemplos de bons trabalhos em vários momentos. E agora, para finalizar mesmo, eu tenho por hábito, comecei a perguntar para o meu convidado se ele está lendo um livro atualmente ou se ele indica um livro para quem está nos acompanhando aqui. Eu tinha um livro que eu acho interessante, mas depois que saiu o filme, eu falei, eu vou falar do livro, o filme já existiu e o filme não é tão legal, que é O Tigre Branco. É um livro que foi... É sobre o quê? É um livro que me foi dado por uma pessoa querida e falou que o livro é muito interessante, porque eu sempre gostei de histórias interessantes, né? E o livro narra essa história da questão entre dominados e dominadores, entendeu? Entendi. E ela fala da dificuldade de transitar, às vezes, de camadas dominadas para as camadas de dominadores. Que a gente vive em um país que isso tem uma flexibilidade muito maior do que o lugar em si. O lugar, a configuração é a Índia. Então é uma representação. Mas ao mesmo tempo, o livro considera coisas incríveis do que, tipo assim, tem um momento que este dominado, que se posiciona como um papel de dominador, ele diz aos artistas e ao mundo da arte, que fala assim, caros amigos, não sejam tão pretensiosos. O mundo sempre usou vocês no momento da angústia, da necessidade de ludibriar pobres cidadãos para tornar a vida um pouco mais doce. Vocês nunca tiveram tanta importância. Nós sempre dominamos o mundo. E esse mundo cru, sem graça, sem cultura, sem arte, é um mundo que nós dominamos. Vocês são os bobos da corte que a gente usa. E vocês se acham os donos do mundo. Davi, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você. Fico feliz. E um abraço a todos os ouvintes aí. Obrigada.